ceifado por ele, arrebatamento. Mas depois, como diz lá em Mateus capítulo 24, se não me engano, fala que assim como o relâmpago sai do ocidente ao oriente, assim será a vinda do Senhor, que todo olho verá. Já é a vinda dele com a igreja. Não são duas vindas, é uma vinda só, mas a primeira vinda, a primeira fase da vinda dele é para buscar a igreja. A segunda vem com a igreja para poder julgar as nações e os remanescentes de Israel. Que aí fala sobre a vinda dele, que vai vir como um relâmpago, né? Assim como o relâmpago vai de um oriente ao ocidente, assim será a vinda do nosso Senhor. E aqui, como fala aqui, eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até os que os transpassaram. Bem, quem os transpassaram foram as pessoas que foram pessoas má, ruim. Então, sem os que os transpassaram, morreram sem Deus. Ou não, talvez, pode ter se convertido, não sei, mas a princípio não. Então, até os que os transpassaram vão ver. Ué, mas como assim até os que transpassaram? O que ele quer dizer com isso? É porque para Deus todas as pessoas estão vivas diante dele. Tem uma passagem que fala que muitos virão do Oriente ao Ocidente se assentar na mesa com Abraão. E aí ele fala: Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Por isso que nós lemos aqui: e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram. Aqueles que transpassaram já morreram fisicamente, mas a sua alma não. Sua alma continua viva. E eles vão ver Cristo vindo. Por isso que ele fala: até o que os transpassaram. Porque depois que você morre fisicamente, a tua alma continua na eternidade, na imortalidade, que vai entrar para a eternidade. Consciente. Por isso que fala: até o que os transpassaram vão ver. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. O negócio é sério, meu irmão. E ele fala: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, ele é o começo, é o início e o fim. Diz o Senhor, que é aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Se ele falou que vai vir, ele vai vir. Assim como ele veio. Assim como existiu mais de 360 profecias a respeito da vinda de Cristo. Na primeira fase, primeira parte, que ele vinha como cordeiro, e ele veio, cumpriu todas as 360 e poucas profecias, no tempo, no espaço, tudo que foi falado pelos profetas se cumpriu. Se aqui a pouco ele fala que ele vai vir, ele vai vir. Aleluias. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito. É uma espécie de transe, tá, gente? Não foi arrebatado, levado. Não, ele saiu como saiu de si. Deus o tirou, o arrebatou. Tá? Mas consciente, tá, gente? Consciente. No dia do Senhor. Alguns dizem que o dia do Senhor aqui seria domingo, tá? E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Trombeta para anunciar. Que dizia: o que vês, escreve num livro. E envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. As 7 igrejas. E virei-me para ver quem falara comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Não vou falar dos 7 castiçais agora, que aqui no final, no versículo 20, vai explicar. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem,
vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Filho do homem está se referindo lá àquela passagem lá em Daniel, quando Daniel também teve esse arrebatamento de espírito em que apareceu o Filho do homem. É Cristo. E fala sobre uma veste comprida e um cinto de ouro. Era uma roupa sacerdotal do sumo sacerdote. Então ele se apresentou como sumo sacerdote. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, branca como a neve, e os olhos como chama de fogo. Aí vamos mostrar aqui algumas simbologias. Cabeça branca como a neve. Toda vez que fala em branca, fala de o quê? De santidade. Olhos como chama de fogo. Justiça. Julgamento. E os seus pés semelhante a latão reluzente. Esses olhos como chama de fogo está dizendo que Jesus Cristo ele penetra qualquer lugar. Como diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, é o verbo. A Bíblia é o verbo, é a palavra de Deus, né? É o Logos. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ou seja, ela vai lá no profundo. E quando fala que os seus olhos são como chama de fogo, é que ele também vai lá no profundo. Diz que os seus pés, semelhante a latão reluzente, alguns falam pés de bronze. De bronze na Bíblia significa juízo. Como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Está se falando de multidões, falando para multidões, muitas águas. E ele tinha na sua direita, bênção, esquerda, juízo. Então ele estava na sua destra, na sua mão direita, a mão da bênção. 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, palavra de Deus. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Ele é o nosso sol da justiça, Malaquias capítulo 4, se eu não me engano. E eu, quando vi, caí a seus pés, como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra. Pegou João, colocou a sua direita. Ele tinha nas suas mãos 7 estrelas. Não é isso que fala aqui? Isso, versículo 16. E ele tinha na sua destra, na sua direita, 7 estrelas. E da sua boca saía aguda espada de 2 gumes. E quando João viu aquilo, caiu dos seus pés, como morto. Ele pôs-se sobre mim à sua direita, onde estavam as estrelas. Ele colocou-lhe à direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. A gente tem às vezes a gente confunde muito, achando que muitas pessoas falam sobre isso. Jesus Cristo ele tomou a chave da morte e do inferno da mão de Satanás. Satanás nunca teve chave de morte e de inferno. Ele não é dono de nada, nem do inferno, porque o inferno é de Deus. Foi Deus que criou. Deus criou todas as coisas, inclusive o inferno. E o inferno também vai ser lançado no lago do fogo e enxofre. Nem o inferno é um estágio final. Então as pessoas confundem muito quando lê essa passagem aqui e tem a chave da morte e do inferno. Achou que Jesus tomou de Satanás. Não tomou não, porque Satanás nunca teve nada. Ele usurpou, ele tomou do homem, mas nunca de Deus.
E aí ele fala que Jesus tem a chave da morte e do inferno. Ele tem poder, porque lá em a passagem que existe no Evangelho, se não me engano é Mateus, Lucas, não sei se é 21, não lembro, onde que Deus fala assim, ó, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aí ele fala outra passagem que diz assim, que nós não devemos nos ter medo daquele que tem poder de matar o nosso corpo. Antes temos que ter medo de que pode matar o nosso corpo e colocar a nossa alma no inferno, ou seja, matar, acabar com a nossa alma. Por que é morte para Deus? Morte para Deus é você viver eternamente longe dele. Isso é morte. Então, quando ele fala assim, ó, não tema aquele que possa matar o teu corpo, mas antes tenha medo daquele que pode matar o teu corpo e colocar a tua alma no inferno. Então, é aqui, quando a gente fala que ele tem a chave da morte e do inferno, o único que tem esse poder de fazer isso é Deus. Satanás não tem poder de fazer isso. Ele pode usar artimanhas para te levar a um suicídio, a perder a vida. Isso ele pode fazer, mas ele não tem poder de tirar a vida de ninguém. Que quem tem poder de tirar a vida de alguém é Deus. Aqui fala, ele tem a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são e as que depois destas hão de acontecer. Por quê? Porque Deus estava mostrando, aí tu vai ler em Apocalipse, vai começar a ler Apocalipse, Deus está mostrando para João, ó, escreve as coisas que tem visto, ou seja, o que já passou. João está falando, escreve as coisas que tem visto, o que ele está vendo no presente, mas o que viu no passado. As coisas que tem visto, as que são do tempo dele, presente, e as que depois dessas coisas hão de acontecer, futuro. Então Deus lhe manda escrever o passado, o presente e o futuro em Apocalipse. O mistério, aí ele vai explicar lá quando ele fala sobre as castiçais de ouro e as estrelas. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, na minha mão direita, lado direito, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então Deus está mostrando não só a referente às 7 igrejas da época contemporânea de João, de Éfeso, Esmirna até Laodiceia. E também isso aqui tem que entender que é uma totalidade. Então Deus ele passeia no meio da igreja. Quando você se reúne para louvar a Deus,